Fala galera, então vamos continuar com nossas aulinhas de termodinâmica. Na aula passada a gente falou dos conceitos básicos da termo e também falamos de escalas, né? E hoje a gente vai falar da dilatação térmica. Né? A dilatação térmica foi comentada na aula passada, mas só por alto, e ela é relativamente ligada à temperatura, à variação de temperatura, certo? Quando eu aumento a temperatura, os objetos tendem a dilatar, a aumentar de tamanho. Tá? A gente tem que ficar ligado nisso, porque não são todos os objetos. A gente vai chegar no finalzinho dessa aula e vai comentar umas coisinhas bem legais sobre a água até, beleza? Vamos lá então, dilatação térmica. Primeira coisa, lembra o que é a temperatura que a gente falou? Temperatura mede indiretamente o grau de agitação das moléculas, certo? É uma medição macroscópica. A gente, médicos a gente consegue entender o que está quente e o que está frio, mas a gente não olha exatamente para as moléculas, né? É algo macroscópico e não microscópico. Bom, então tá. O aumento da temperatura, na maioria das vezes, implica na dilatação térmica, na maioria dos casos, beleza? E a pergunta vem, por quê? Por que isso acontece? Né? Vamos à explicação. O aumento da agitação térmica das moléculas implica colisões intensas entre as partículas. E essas partículas começam a colidir e aumentar. Eu tenho várias partículas assim, elas começam a colidir e precisam de mais espaço. Esse espaço que elas necessitam faz com que o objeto cresça, aumente de tamanho, tá bom? Então é isso. Essa é a explicação física do motivo de existir a dilatação térmica. Bom, devemos imaginar uma fotografia. Fotografia do Raça Negra. Quem assistiu esse vídeo? Foi uma piadinha. Fotografia do Raça Negra. Né? Temos que imaginar uma fotografia. Pensa só nesse exemplo aqui, ó. Ai, lasqueira. Como é que eu vou fazer? Assim, ó. Pensa só nesse meu bloquinho. Ele tem um buraco no meio. Quando a gente aumentar essa fotografia do Raça Negra, o buraquinho tem que aumentar também. Então, olha só o que acontece. Isso é um exercício que já caiu no vestibular. Era exatamente assim. Que vestibular foi esse? A UNB. A UNB já cobrou. Desse jeitinho. Era uma plaquinha com buraco no meio e queria saber o tamanho do buraco quando a gente aumentou a temperatura. Então pode entender, ó. Isso aqui é um aumento da temperatura. Aumento da temperatura. Beleza? Beleza. Vamos continuar então. Então, dilatação linear, existem três tipos de dilatação, né? Agora a gente vai falar da dilatação. A dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então vamos lá, é bem tranquilo isso, gente. A linear significa essa caneta, por exemplo, dilatando. Essa caneta ela vai dilatar, logicamente, ela também dilata nesse sentido. Mas a sua maior dilatação vai ser nesse sentido. O que a gente pode acabar desprezando esse pequenininho aqui, né? Esse pouquinho. Então ela vai dilatar apenas linearmente. Quando a gente despreza essa dilatação, a gente fala que ela está dilatando somente numa direção. Por isso, o linear. A dilatação superficial é como esse aqui, ó. Esse exemplo que eu falei, né? Esses dois. A dilatação superficial é de uma superfície, de uma área, certo? E a dilatação volumétrica é de um volume, um cubo, por exemplo, certo? Então vamos lá. A dilatação linear são essas fórmulas, as fórmulas válidas, tá? A variação do comprimento, então, por exemplo, vamos fazer um exemplinho bem bacana para vocês entenderem. Eu tenho aqui um fio que dilatou linearmente. Ele era desse tamanho. Opa, não tá dando pra ver. E aí eu aqueci ele e ele ficou desse tamanho. Suponha que as proporções aqui, ó, essa e essa continuaram iguais, tá? Só mudou o tamanho. Você concorda comigo que a variação do tamanho dele foi essa? Então, esse tracejadinho que eu fiz nesse momento é o que a gente está chamando de ΔL. O ΔL é igual ao L0, olha o tamanho do L0 aqui, ó. O comprimento inicial vezes uma constante vezes o tempo. Desculpa, vezes a temperatura, a variação de temperatura, né? Confundi. Variação de temperatura, ok? A mesma coisa para a variação da área, olha só. A variação da área é igual à área inicial vezes uma constante vezes a variação da temperatura. E a mesma coisa para o volume. A variação do volume é igual ao volume inicial vezes uma constante vezes a variação da temperatura. Beleza? Bom, a gente continua no próximo vídeo para não ficar muito grande. Um abraço.